Salve galera, mais um corte do Gamecast gravado lá no Leleco Games na Twitch TV. Não perca esse corte aí, se inscreva no canal daquele jeito pra dar aquela moral pra nós. Do lata de lixo era É, maravilhoso. é isso, eu acho que não pode, porque eu não tenho 100% de certeza, porque como eu não tô na Gara, eu não acompanho muito o pessoal que dá essas fugas de carro. Mas de moto eu sei que pode, sei que o pessoal rampa, eu sou rampador, eu gosto de ficar rampando as Não, coisas moto malucas. pode tudo, moto pode tudo, mas caguei pra moto, mano. Moto você caiu, morreu, Aí eu pô. E eu olho, não tem chance pra errar a ah, moto, não dá, mas não eu dá. gosto dessa emoção, pô, é tudo ou nada, pô, pra mim. Não, não dá, não dá, não. Eu com moto, eu sabia fazer uma fuga com moto só. Eu sou especialista no carro, não dá. Tu quando Eu começou no preciso GTA, tu já tinha, tipo, jogado o GTA modo história, tu veio do GTA Online e foi direto já. para RP. Não, já sempre conheci, sempre joguei GTA, eu jogo GTA desde daquele que é a visão de cima assim, A do 2 que o cara que o início cara lá. rotava e você matava a Sim. galerinha. Nossa, eu sempre joguei, sempre zerei GTA. Hum. Então, quando eu fui pro RP, eu já conhecia já, né? Eu só não tinha a experiência de fazer Do RP mesmo. jogar em servidor público. Eu joguei o online quando lançou, muitos anos atrás, Aquele lá do para fazer as PS3. missões. Muitos anos atrás. E aí eu fui pro RP, então eu já conhecia como que era a gameplay, já conhecia um pouco das coisas, assim. Mas quando você entra no RP é um mundo totalmente novo, porque o servidor ele tem coisas novas, ele tem jogabilidades novas, tem as coisas que os devs adicionam. Então, Sim. o fato É de muito de você coisa poder comer diferente. coisa diferente, carros diferentes, porque é tudo personalizado pro servidor, né? Sim. Então não faz parte da gameplay casual do GTA, Mas tu já né? conhecia o Game em si, tu já conhecia o mapa, Já, já era já, acostumado, já. já, já, Já já era era uma acostumada. novidade do estilo de gameplay no GTA. Exato, exato, exatamente, exatamente. Eu fui pro RP, além de me pedirem muito, eu quando vi o vídeo do Alan Zoca jogando, Lá no Kamikaze, lá. com aquele mexicano do caramba lá, Ah, foi ali eu falei assim, não, é isso, é cara, isso que eu quero. eu preciso dar essa risada ao vivo, eu preciso ver isso, gente, eu preciso entender. Doce ilusão, né, na Sim. minha vida com GTA. Mas eu preciso ver que deve ser muito divertido jogar GTA, deve ser emocionante, deve ser engraçado conhecer os malucos lá dentro tal, Só que é e uns malucos nível um pouquinho mais que tu conhece, às vezes não. teve uma, eu lembro até hoje, né, que teve uma pessoa que chegou em mim, um ex-moderador meu, que chegou em mim e falou assim: Lina, você tem certeza que você vai pro GTA? Porque as pessoas lá brigam muito. E é umas brigas que fogem do jogo. É muito tóxico. Tipo, dá problema de verdade. É. Eu falei assim, cara, que isso? Vai dar problema? Ah, é só um joguinho, porque até então, né? É só um joguinho, não vai dar problema, não. Eu vou lá. Doce ilusão da Lineostar, cara. Doce ilusão da Lineostar de achar É, que o GTA não é, mexe com a cabeça das pessoas. 98% dos criadores de conteúdos que vocês é assistem aí ego. são tudo lelé da cuca. Tudo achando que o personagem dele é de verdade e fica tiltado quando morre. É, e é E um dá ego BO. Mano, absurdo, né? É um ego absurdo, é um pô. ego absurdo, absurdo, que o público que assiste não tem 5% de Não, noção do que acontece nos bastidores, não, mano. o Não pessoal, tem. o pessoal não tem noção. Tem umas coisas que, tipo, é complicado. A gente não pode nem falar porque a gente não tem prova e não tem dinheiro pra pagar advogado É. também. Ah, é complicado, é complicado. Olha, algumas coisas que eu falo aconteceram ao vivo Aham. comigo. E tem coisas que aconteceram nos privados que eu falei assim, não acredito que tá acontecendo isso comigo. É. Eu não acredito que estão me chamando de merda, de bosta aqui. Amigo, não acredita que. Não tô É acreditando. que de vez em quando é só o Muita RP, briga. só uma brincadeira que o pessoal às vezes não tem noção, mas tem uns pessoal que se perde mesmo, né? Compra. Não, tem. Sabe por que que tem? O que acontece? Deixa eu beber uma água aqui, peraí. Ah, toma. Eu também tô com uma aguinha aqui, porque não dá. Eu tô com uma Aí, aguinha e tô tomando bala de menta também. ainda bem quando você. Ainda mais quando você faz o RP. E dá certo pra você, e você monetiza aquilo e você vive Sim, daquilo. Aquilo ali é sua caixinha de ouro, ali é sua preciosidade. sim, Aquilo ali é o que faz você continuar aqui, você entendeu? É o que sim. você tem na mão pra você se agarrar. Você não consegue fazer mais nada da sua vida além do RP, porque se sair do RP, como a gente Acabou, conversou foi. anteriormente, acabou seu canal. Então a pessoa se prende ali, aquilo ali, e aquilo é a coisa mais preciosa da vida dela, que ela vai defender aquilo com unhas e dentes. Então, se ela se sente ameaçada, se alguma coisa acontece que pode penetrar aqui e acabar com aquilo, a pessoa vai Vai. atacar de todas as formas que ela pode para poder acabar com você.
E as pessoas fazem isso, você E às vezes entendeu? em quando E nem é o streamer também só que dá aquele básico, porque quando é só o streamer, às vezes tu entende de forma que é o personagem. Às vezes tu sente mais quando é um chat, quando é uma comunidade em cima mais, né? e o streamer ele influencia o É, chat. chat É, a querer a ter o é. hate, Mas tu entendeu? sente mais quando vem da comunidade do que do próprio streamer, geralmente, né? Tenta, é assim, quando a pessoa é muito grande, e tem o público muito variado, inevitavelmente as pessoas vão defender aquele streamer que ela Assim. gosta, independente se a pessoa tá certa ou Ah, errada, é o time de futebol, né? uhum. Eles vão atacar Não o pela entre emoção, aspas, não pela razão. eles vão pra. É time de futebol, não importa Sim, quem tá certo, eu vou defender o meu time, sim, acabou. E se você bate com alguém que é muito maior que você não tem chance. Apesar de você pode estar certo no caso. Você não tem chance. Você vai sim. sair como errado, você vai tomar o tiro. É um tiro de uma bala com um Ó, tiro de canhão, você entendeu? é, não Você é não vai ter fácil. força, voz ativa pra isso, né? Tem coisa que é É, bem difícil, pô. É muito complicado ter teve uma treta que eu fiquei. Eu tive algumas tretas no RP, né? E isso me desgastou muito, me fez. Me deu vontade de sair da Play. Eu falei assim, isso Ah, aqui não é mais pra mim, não. Uma das tretas foi com o Bagual, aham. que foi pro YouTube, foi com o Bagual com o professor, né? Eu lembro que teve Porque alguma vez, eu lembro que até cheguei a te pedir uma vez sobre isso, que eu vi bem por cima, se eu não me engano, só que eu nem lembro direito também. eu sempre Era... fui amigo do professor, né? Ah, Dentro e fora do jogo, muito amiga, a gente se conectou muito, né? E o professor era do Beco, do sim, Paulo, né? ah, E como eu era da LK, sempre teve aquele problema do Paulo com o Coringa, né? Então hum, a LK e o Beco estavam em briga. E eu e o professor tínhamos conversado que aquilo não ia fazer com que a nossa amizade dentro do jogo e fora atrapalhar de alguma forma, né? atrapalhar. Então, o que que a gente fez? A gente arranjou métodos de continuar fazendo RP escondido dentro do servidor. A gente fazia RP escondido, a gente ia pra casa do caramba, lá Sim. nas cachoeiras, fazer RP lá, brincar lá. Tipo, Do jeito de era um vocês, RP né? escondido. E era legal ter isso dentro do RP, Sim. né? Porque a gente não tava concordando, tipo, né? A gente, independente da treta dos patrões, a gente tava Queria ali fazer o de junto, vocês né? também, né? Não só o dos outros, né? Queria É, fazer alguma coisa que vocês tinham vontade também, de alguma forma, com as pessoas que vocês exato. queriam. Queria ter o círculo de vocês, né? E a gente, tipo assim, só que teve uma hora que o professor foi ingênuo, porque o Bagual sabia dessa relação. Dentro do RP, eu tô falando isso RP, tá, Uhum, gente? Sabia dessa relação que ele tinha comigo. E ele sabia que eu era do Coringa. sim. E tava, eu acho que esse BO aconteceu no domingo. Agora que tu tá Eu não contando, tava tô começando jogando. a lembrar. Eu não tava jogando nessa hora, porque domingo é minha folga, então eu não tava online, Tava né? aproveitando teu dia, E né? o professor já estava online com o Bagual, eu acho que provavelmente estava um domingo chato, alguma coisa assim. O professor mandou mensagem para mim fora do jogo, falou assim: entra que o Bagual quer falar contigo. Que já Hum. foi errado, entendeu? Ele É, falou assim: vem pra cá que o Bagual quer falar contigo tipo, no jogo. sim. Aí eu já mandei assim pra ele: cara, o que que ele quer? Olha, se acontecer alguma coisa comigo, mano, você tá fugido. Eu paro de falar contigo. Mano, É, eu já desconfiei. sim. Porque não tinha por que o Bagual querer falar com a Pink Assim, naquele momento ali, né? do Neida, que é o Sim, quê? Da fuga comigo? Nunca é, teve amizade. A sim. gente nunca teve muito contato, né? Mas dito e feito, ele me chegou, eu loguei, eles me pegaram tranquilinha. Tipo, eu nem sei se ainda tem esse void. Eu tava super divertida, pensando que ia, tipo, tentar dar fuga, brincar, fazer Hum, alguma coisa junto com eles no domingo chato, né? hum. E do nada me vejo no beco, sendo questionada, sendo algemada e morta no final. Sem Aí sentido eu falei, algum, né? Aí eu falei, what the fuck? Eu falei assim, eu mandei pro professor assim, que RP que é esse? Que a pessoa me pede pra entrar, eu entro, eles me pegam e me matam no final? É, Só que o Bagual, ele não sabia que o professor tinha pedido pra mim entrar no jogo. aham.
Você entendeu? E eu fiquei muito naquela época eu fiquei muito chateada com o professor, mas muito, muito. Eu xinguei tanto ele no WhatsApp. Aham, E eu estava na LK naquela época. sim. E as pessoas viram como eu fiquei. E eu compartilhei isso no grupo da LK e compartilhei com o Coringa. Uhum. E o Coringa tomou minhas dores. Porque ele viu o que aconteceu. E ele foi atacar o Bagual e o professor. E deu aquela treta fudida, fudida. E eu Sim. mal, porque assim, foda-se que é a personagem ali que É, morreu. O meu lance é que foi uma situação tão merda que aquilo ia podia ter fuder com a minha se amizade com a fosse ter sido professora aqui gerado, fora. até seria aquela coisa, não, ok, foi gerado, né? Mas não da forma que foi construída na situação. É, porque juntou a ingenuidade do prof, achando que eu entrando ia ter uma oportunidade pra gente fazer RP junto, pra gente ter talvez uma chance da gente, entre aspas, se acertar lá dentro, né? Quem sabe ter um aval da gente voltar a fazer um conteúdo, porque a gente fazia muito conteúdo na cidade, a gente dava fuga, fazia as coisas junto. A partir do momento que Sim. teve essa briga dos dois da grande, a gente parou de fazer os nossos conteúdos individuais. Você Tu entendeu? perde aquele teu Então, círculo de pessoas que tu quer por uma coisa. por coisa que tipo, é conteúdo de gente grande, você Sim. entendeu? Então, e aí teve esse rolê. E eu lembro que começaram. Aí eu compartilhei a conversa que eu tive com o professor. Eu falei assim, gente, eu não acredito, cara, que, que ele me chamou. Eu fiquei muito chateada com o professor. Eu fiquei acho que mais de um mês sem falar com o professor. Eu lembro Depois, que eu depois vi essa treta que o pessoal me mandou na live. Pô. Eu falei, caraca, o que que aconteceu é aqui, pô? porque foram atacar o professor, Ah, né? Foram atacar ele, né? sim, Porque independente, foi errado o que aconteceu, você entendeu? sim, Mas o lance foi que aquilo começou uma briga entre o Coringa e o Bagual. sim. O que tinha acontecido comigo, foda-se. Ah, Virou uma briga dos dois. sim, E o que aconteceu ali, tipo, os pormenores ali de mim, eu lembro, mano, foram 30 minutos de vídeo entre um e o outro. O meu depoimento sobre o que tinha acontecido, que foi comigo, apareceu 10 segundos no final do clipe do cara, do corte. Falei, cara, mano, é, eu tô aqui servindo de pipoca pros outros, pô, pô. não O faz bagulho aconteceu sentido, né? comigo. Os dois estão se pegando, se tretando aqui e, nossa senhora. Sim, E, e aquilo foi assim, ah, não, cara, que merda, né? Mas depois passou, eu fui atrás do professor e falei assim, mano, professor, foda-se todo mundo, ah, eu gosto de você. A gente foi ingênuo porque a gente queria fazer RP junto, porque sempre deu muito certo sim, o nosso RP individual junto, né? Porque a gente fica apagado quando sim, tem alguém muito grande do lado, ainda mais por questão de respeitar o RP do sim. conteúdo grande. Então, o nosso RP ficava muito apagado. Então, era a oportunidade que a gente tinha Aparecer de fazer o mais, que a fazer gente algo. queria. Nem aparecer mais, a gente fazer o que a gente realmente Sim, queria, não sim, ficar tomando ordem, você entendeu? sim, Então, aí depois daquilo eu voltei a falar com o professor, voltei a fazer RP com o professor, e aí foi até o final, até quando eu realmente decidi sair por ter cansado desse ambiente, porque RP é muito tóxico. Eu, não. eu, eu falei assim, Tem não. muito bastidor que a galera não faz ideia. Às vezes eu comento, eu falo, pô, eu não posso falar metade das coisas que eu já vi, o que eu já sei, porque se eu falar, de fato, ninguém vai acreditar em algumas coisas e. Ai, olha, graças a Deus comigo teve muita coisa que foi ao Ah, vivo. ah, Então tem provas, ah. entendeu? Tem, Ah, tem não, pra mim tem contexto. muita coisa que quem acompanhando o meu tem, mas a questão é aquelas provas de quem viu. Eu tenho coisa que eu não deixei guardada, entendeu? É o que eu falei da bala de canhão e da bala né, Sim, pequenininha, porque não adianta. Se você briga com alguém grande, que foi o que aconteceu comigo, porque no final eu briguei com o casal 10 lá, sim, né? Tipo assim, a visibilidade é muito diferente. Então, o que muito. eu falava pra 2, pra 3, pra 5. É, Quando eles falavam para a comunidade inteira deles, né? E aquilo tem deixar muito pesos e mais, medidas né? diferentes. Tem, pô, o que eu recebi de hate, o que eu recebi de gente vindo me xingar no meu. É, tipo, desproporcionalzíssimo.